Fala pessoal, tudo bem? Professor Alan na área e a aula de hoje é Europa no cenário global. Vamos à aula, mas antes, roda a vinheta! A Europa ele é um continente muito antigo, tá? E ao longo da sua história, ela já passou por diversas modificações na configuração dos seus territórios, na economia e na população. Vamos salientar algumas dessas características importantes, então. Primeiro, a Europa é formada por um grande número de países desenvolvidos que, em geral, possuem um alto índice de desenvolvimento humano, IDH. A porção ocidental é onde se encontram Alemanha, França, Itália, Reino Unido e outros, é uma região mais industrializada. O leste europeu apresenta características socioeconômicas que contrastam com a parte ocidental. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui então no nosso mapa, tá? Olha só que interessante. A porção leste, tá? Essa parte aqui, se vocês observarem essa região aqui da parte leste, ela tem um produto interno bruto menor do que a porção oeste. Esse mapa ele ilustra exatamente isso para nós, tá? Quanto mais claro for a cor do país, menor é a movimentação em dólares, e a gente está falando em movimentação de bilhões. Quanto mais escuro tiver, maior é a movimentação em bilhões, tá bom? Apesar de alguns países serem desenvolvidos, existem diferenças socioeconômicas entre alguns deles. E essa diferença se deu por conta do capitalismo industrial, lá no início do século XVIII, e a industrialização ela se desenvolveu de modo diferente pelo continente. Bem, lá no século XVIII, na Inglaterra, começou, né, a Revolução Industrial, e aí ela veio acompanhando, né, essa região aí do oeste para o leste, por isso que a gente tem essa diferença. Essa diferença também ela aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, onde de um lado nós tínhamos os Estados Unidos na porção oeste, os Estados Unidos influenciavam os países ali dessa região oeste com a sua doutrina capitalista, e os países da porção leste foram influenciados pela Rússia, pela União Soviética, com a sua doutrina socialista, tá? E aí isso acentuou a diferença econômica desses países também. Lá na Guerra Fria a gente teve a cortina de ferro, né, que era a ocultação de informações do leste para o oeste, e isso acontecia também do oeste para o leste, tá? Por isso que nesse período a gente tem aí o surgimento de indústrias de espionagem, né, KGB, CIA, FBI, essa ocultação de informações, né, essa separação de mundos, melhor dizendo, ela se materializou através do Muro de Berlim, tá, gente? O Muro de Berlim ele serviu exatamente para separar doutrina capitalista de socialista, onde o Muro de Berlim dividiu, né, Berlim Oriental da Berlim Ocidental, né? Berlim Oriental sobre influência da Rússia, doutrina socialista, e a Ocidental sob doutrina capitalista e influenciada pelos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aí mais ou menos como foi isso, tá? Bem, essa foto mostra o desenvolvimento econômico lá no século XX, né? Aí uma indústria de carvão, uma mineração, melhor dizendo, na Bélgica, e aí mostra as pessoas, né, essa aglutinação de pessoas procurando emprego aí nessa indústria, e aí exemplifica aquilo que eu disse, né? As pessoas saem dos núcleos rurais para os núcleos urbanos, e isso vai causar uma concentração de população nas cidades atualmente e um vazio demográfico no campo. E a materialização do Muro de Berlim aí, né? Uma parte do que sobrou do Muro de Berlim, fazendo essa divisão de mundos que eu expliquei. A ideia de formar a União Europeia ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, lá no início da Guerra Fria. A tentativa era do quê? De integrar os países europeus e acabar com os confrontos, tá?
Sobre essa formação da União Europeia, a gente vai destacar alguns pontos. Eu vou destacar esses pontos depois, mas só para relembrar, quem assistiu as minhas aulas presenciais lá no começo, no meio de fevereiro, lembra que eu falei, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, quando a gente está entrando na Guerra Fria, por que Estados Unidos e Rússia dominam esse cenário político? Vale lembrar que toda a Europa estava devastada depois da Segunda Guerra Mundial, e guerra é caro. Muito caro. Então eles precisavam reconstruir a Europa, eles precisavam reconstruir as indústrias, mas não tinham dinheiro, e aí como que eles iam fazendo? Tá, então eles precisavam de alguns acordos, e aí surge a ideia da União Europeia. Mas antes de surgir a União Europeia, tá, a gente tem aí alguns destaques. Por exemplo, 6 países que fundaram a União Europeia, que não eram a União Europeia até então, lá no começo da Segunda Guerra, no começo da Guerra Fria, foi Alemanha Ocidental, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda. Eles formaram um grupo chamado Benelux. E aí esse grupo é o embrião, né, o que vai dar base para a União Europeia. Lá em 57, depois dessa formação do Benelux, é assinado o Tratado de Roma, e aí eles instituem uma comunidade econômica europeia. Além desses países, já outros países se juntam ao Benelux, tá? Mas começa-se a formar a União Europeia. Lá em 92 é assinado o Tratado de Maastricht e o Tratado da União Europeia. Aí sim a União Europeia toma corpo, vários países já são membros, né? E aí é feito esse tratado. Dentro desse tratado eu quero citar 3 metas que eles tinham, né? A primeira meta, né, a livre circulação de pessoas, mercadorias e dinheiro, tá? Capital. Essa era uma das metas que foi cumprida. A segunda meta era a criação de uma moeda única, que também foi criada. E a terceira meta, que ainda está em aberto, é a unificação do exército, a criação de um exército único. E isso é bastante interessante, a criação de um exército único. Não vai existir exército da França, não vai existir o exército alemão, vai existir um exército europeu. Então aí, ó, estabelecimento de um mercado comum europeu, tá? Ou seja, não vai ser a Alemanha que vai negociar com o Brasil, vai ser a Europa que negocia com o Brasil. Esses acordos eles têm que ser válidos para todos. Com a expansão da União Europeia, cria-se instituições como a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros. Se tem que ter regras, quem vão criar essas regras, como que vai funcionar essas regras, quem vai julgar essas regras, se vai ter uma moeda única, como que ela vai funcionar, qual vai ser a taxa de câmbio, como que vai valer para cada país, tá? Não sei o quê. Então precisa-se, né, desses instrumentos, e aí esses instrumentos são regulados por essas instituições, a Comissão, o Parlamento e o Conselho de Ministros. Em 2007 é feito o Tratado de Lisboa essas instituições aí elas são reformuladas, tá bom? Em 2011 já tinha mais de 27 países integrando a União Europeia, e existiam outros países, inclusive, que queriam participar da União Europeia, estavam esperando a definição se eles poderiam participar ou não, mas aí acontece uma crise econômica em 2011, né, com destaque para Grécia. Quem puder dar um Google depois, pesquisa crise econômica na Grécia, tá bom? Vocês vão notar que o negócio foi feio. A maior parte da população europeia ela vive em áreas urbanas. Falei no slide anterior, né? Depois da migração aí campo-cidade, hoje a concentração populacional está nas áreas urbanas. E grande parte da população economicamente ativa ela trabalha no setor terciário, né? Prestação de serviço, médico, professor, bombeiro, policial, ou trabalha para outras pessoas, né? Trabalha em lojas, mercados, essas coisas. Em 2011, a população total da Europa era de 857 milhões de pessoas, e dessas 857, 500 milhões viviam em países da União Europeia. Não é um número de gente muito grande, 857 milhões, tá, gente? Não é muita gente, considerando o tamanho do continente, não é um continente grande, mas são poucas pessoas. A Europa Central é onde encontra-se a terceira área com maior densidade populacional do mundo, com cerca de 160 milhões de habitantes. A aglomeração urbana está associada ao desenvolvimento industrial ao longo do século XX,
que foi o que eu expliquei no slide anterior, né? A migração campo-cidade. As menores densidades demográficas elas estão no leste europeu, nos países nórdicos e nas regiões frias. Vamos ver como? Olha aí que interessante esse nosso mapa. Esse meu mapa ele ilustra a concentração, a densidade demográfica europeia. Então a gente tem duas importantes coisas que nós temos que ver. Primeiramente, ó, de novo, leste e oeste. Maior concentração populacional no oeste do que no leste. Outra situação, aqui ó, é na Europa Central que tem a maior quantidade de concentração populacional. Esse nosso mapa está mostrando exatamente isso. Quanto mais claro for a cor, menor é a concentração populacional na área. Quanto mais escuro for, maior é a concentração. E a gente pode ver que essa população está aglutinada aqui nesta região. E por último, olha lá, a parte leste aqui ó, é onde tem menos concentração populacional. E aqui na região nórdica, né, pouca concentração populacional. Ou aqui nessa região do Ártico aqui, ó, né, com pouca concentração populacional também. Olha só que interessante essa foto aqui. Essa foto aqui é de Frankfurt, na Alemanha, tá? E a gente pode ver, olha só que interessante essa foto aqui. Olha a quantidade de casa que tem aqui atrás, tá? Olha a quantidade de prédio, aqui provavelmente deve ser até uma indústria, mas olha que interessante, gente, a concentração populacional. Essa região aqui está nessa região aqui, ó, tá? Então dá para a gente notar a grande concentração de pessoas, a gente consegue perceber essa urbanização, tá? Escritório, prédio, fábrica, na região de Frankfurt, na Alemanha. O continente, ele apresenta uma tendência à diminuição de população. As principais razões são as baixas taxas de fecundidade e envelhecimento da população. Nossa, professor, não está nascendo mais pessoas? Não. E as pessoas estão envelhecendo? Estão. Mas por que isso? Essa baixa taxa de fecundidade tem a ver com alguns fatores. O primeiro fator aí que a gente tem que destacar é o planejamento familiar, tá? Lá, as pessoas europeias, elas têm uma cultura diferente da cultura brasileira, tá? Outro fator de importância é a participação da mulher no mercado de trabalho, tá? Outra questão é o uso de métodos contraceptivos. Aí também se explica, né, gente? Isso é divulgado amplamente, inclusive aqui no Brasil. Camisinha masculina, camisinha feminina, anticoncepcionais, pílula do dia seguinte, tá? Inclusive alguns países, como a Rússia e a Bulgária, apresentam taxas de crescimento vegetativo negativo. Nossa, como assim, professor? Vamos lá, um exemplo básico. A cidade A, no ano passado, tinha 1.000 de população. Esse ano, nasceram 100 pessoas e morreram 200 pessoas. 1.000 mais 100, 1.100. Menos 200, 900. Ou seja, eu tinha 1.000 ano passado, esse ano eu tenho 900. Minha população cresceu ou diminuiu? Diminuiu. Então, o crescimento dessa minha cidade imaginária foi negativo, menor. É exatamente isso que está acontecendo em alguns países europeus, tá? No geral, os países europeus, eles também têm uma média elevada de expectativa de vida. Ou seja, quem nasce na Europa já tem uma tendência natural que fazem com que eles tenham uma perspectiva de vida maior do que uma pessoa que nasce no Brasil. Vamos ver esse mapa aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. São dois mapas, tá? O primeiro mapa ele ilustra uma projeção de natalidade para 2012 para alguns países. E aí a gente tem que destacar aqui, ó, a Rússia e aqui, ó, a Bulgária, tá? Bulgária e cadê a Rússia? Aqui. Esse primeiro mapa, ele tem uma projeção de nascimentos, tá, por 1.000 pessoas. Então, o primeiro aí, o Reino Unido, tem uma média estimada de 12.000 nascimentos. Olha a Rússia aqui, tinha previsto 10.000 nascimentos e a Bulgária 9.000 nascimentos. Porém,
essa projeção também para 2012 aqui, olha só que interessante. Aqui no meu gráfico de baixo, eu tenho um percentual, tá, de crescimento vegetativo. Aqui já é média, tá, percentual. Olha só que interessante aqui a Bulgária. Mesmo previsto aquele 10 mil nascimentos, a população ia crescer negativamente, ou seja, tá, o meu crescimento vegetativo na Rússia ia ser de menos 0,42%. Na Bulgária aqui, ó, ia ser de 0,79%. Ou seja, não ia crescer a população, ia diminuir, inclusive. Isso é bastante preocupante em algumas regiões da Europa, tá? Até os anos 70, até 1970, os países com a economia mais desenvolvida, principalmente Inglaterra, França, Alemanha, eles pegavam mão de obra dos países que tinham uma economia menos dinâmica, como a Grécia, a Espanha, Portugal e Itália. Isso inverte-se na década de 80, tá? Esses países com economia menos dinâmica passaram a ter um dinamismo maior e começaram a atrair mão de obra dos outros países. Atualmente, por conta desse crescimento vegetativo nulo de alguns países, tá? E esses países tendo, né, uma população mais idosa, alguns tipos de trabalho ficam ficam sem pessoas para trabalhar. E aí o que acontece? A Europa começou a atrair mão de obra imigrante, tá? Principalmente de países islâmicos, com destaque para os países do norte da África ali, né, que estão bem próximos da Europa e que inclusive já foram colônias francesas, então eles já têm aí uma língua europeia padrão, o francês, né? Então se torna até mais fácil também. Porém, muitos países da União Europeia dependem dessa mão de obra que pode ser qualificada ou não, mas gerou uma crise econômica nesses países aí, e aí eles começaram a culpar os imigrantes, inclusive com casos xenofóbicos, né? A situação lá do jogador brasileiro que jogaram banana para ele, situações de jogadores que são chamados de macaco, né? Porcos. É lamentável essa situação, mas acontece, é comum acontecer isso na Europa. Vejam só esse protesto na França, tá? Contra as políticas de repressão à migração, né? Por conta da crise europeia, por conta até dessas questões aí religiosas também, muitas vezes, né? Gerou uma série de conflitos na Europa. Bem, a Europa, em alguns países, melhor dizendo, ela tem uma indústria mais desenvolvida que outros. A gente vai ver por que isso acontece. Primeiro, há regiões onde existe um maior dinamismo econômico. Nessas regiões predominam as empresas de automobilismo, né, empresas de fabricação de carros e fabricação de remédios, produtos farmacêuticos, tá? E eles têm aí uma alta tecnologia, tá? Usam bastante de robótica. As principais indústrias do setor automotivo são a Daimler, a Volkswagen, que é conhecida no Brasil, a Citroën, que é conhecida, a Peugeot, a Renault e a Fiat. Já no ramo químico, nós temos a BASF, a Bayer, a Merck, Novartis, a Roche e a Rovia. Com destaque aí a Bayer, que nós brasileiros, né, já ouvimos falar com bastante. Já outras regiões com menor dinamismo econômico têm um desenvolvimento industrial, mas ela depende muito de uma infraestrutura de transporte e comunicação, tá? Nessa região o transporte ela não é tão efetivo como nessas outras acima. Então, as grandes indústrias instalam filiais lá nessa região. Esse mapa ele é um mapa de 2010, esse gráfico aqui, tá? Essa tabela de 2010, e aí a gente vai trazer algumas empresas, quantos ela movimentava e qual é a posição dela dentro do seu negócio no ranking, tá? Por exemplo aqui, ó, posição no continente. Então ela é a primeira indústria dentro do continente europeu com maior movimentação em dólares. E aí a segunda parte da tabela mostra se essa empresa ela tem reconhecimento mundial. Ela é primeira no continente europeu e segunda no mundo. Qual que é essa empresa? A Shell, tá? A Shell é da Holanda, né? País sede, país origem, setor petrolífero, né? E olha só, ela teve uma receita líquida, não é bruta, tá? Ela lucrou líquida aí mais de 280 bilhões de dólares em 2010. A segunda maior do continente e a quarta maior do mundo de petróleo também da Inglaterra, tá?
e aí sucessivamente. Mas olha só que interessante aqui, ó, tá? Se a gente pegar as 10 maiores empresas da Europa, elas estão entre as 20 maiores do mundo também, tá? Com destaque aí, ó, para o setor petrolífero e o setor automobilístico, ó, tá? Quem se destacam? Quais são os países que se destacam? A Holanda, a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Itália, tá? Esses são os países que têm o maior destaque. Olha só que interessante. Uma foto de uma linha de montagem na República Tcheca, mas de uma empresa da Volkswagen. Na Europa, a agricultura e a pecuária elas são altamente mecanizadas, com pouco uso de mão de obra. Ou seja, tudo é feito por maquinários, tá? Poucas pessoas trabalhando. Existem situações da agricultura ser organizadas em pequenas propriedades, tá? Ou de agricultura familiar também, tá? Além das grandes produções, tá? Existe também um foco para agriculturas de pequenas propriedades ou agricultura familiar. Na Europa existe grande variedade de solos, associado ao clima, possibilita a produção de bastante produtos, né, de produtos diversificados, como a gente vai ver aqui embaixo. Ó. Principais culturas: trigo, centeio, aveia, batata e beterraba, aonde é clima temperado, mas naquela Europa central ali de clima temperado. Frutas cítricas, uvas e oliveiras, né, mais no clima mediterrâneo, mais o sul da Europa. Registra crescimento de produção e consumo de produtos agrícolas orgânicos. Em 1962 foi estabelecido o Tratado de Roma e a Política da Agricultura Comum, ou PAC, que visa garantir o abastecimento da população europeia e o aumento da produção. Tá? Ou seja, os caras pensaram em atender sua população e aumentar essa produção. Os países que adotaram o PAC, né, os signatários do PAC, concordam em fixar preços e eles dão preferência aos produtos cultivados em comunidades, tá? Ou seja, produtos brasileiros entram lá? Entram, mas se eles olharem um produto local e um produto brasileiro, eles sempre vão comprar o local. Veja essa imagem aqui que interessante, é um vilarejo na República Tcheca, mas olha aqui essa parte. Cadê? Aqui, ó, olha essa parte aqui do cultivo, tá? Nesse vilarejo. Temos outra imagem aqui também, que é a plantação de trigo, tá bom? Na região da Toscana, na Itália. Olha só. A maior parte da circulação na Europa se dá pela rede rodoferroviária, transporte por trem, gente. É muito comum você cortar a Europa de ponta a ponta por trem. As grandes metrópoles europeias possuem uma rede de transporte eficiente. Lá, essas redes de transportes elas são usadas para grande circulação, na grande parte, mercadorias e passageiros. As linhas aéreas, hidroviárias e marítimas completam essa rede de transporte, com destaque para as redes hidroviárias. Os rios na Europa são muito utilizados para transporte, tá? O porto de Rotterdam é o mais importante, nele é escoada a maior parte da produção, seja essa produção local ou matéria-prima importada, tá? Vai para o porto de Rotterdam e de lá ele é redistribuído. Aqui nesse mapa vocês podem ver, ó, a gente consegue fazer exatamente isso aqui por trem. Você consegue fazer uma viagem aqui da Itália até a Rússia. Você pode sair da Rússia e vir aqui para Portugal sem problema algum. Né? Se a gente comparasse a Europa ao Brasil, você conseguiria viajar para qualquer canto do Brasil de trem. Isso no Brasil não é possível, tá, gente? E olha só como que é feito esse transporte, claro, com transporte de alta velocidade, o trem-bala, sonho de consumo brasileiro. O turismo ele é uma importante atividade econômica e ele contribui para a geração de empregos e geração de riqueza em diversos países da Europa, tá? A Europa ele é o continente que mais recebe turista no mundo. Pensou em viagem, normalmente um dos principais pontos turísticos é a Europa. E a Europa possui vários destinos turísticos, tá? Devido às suas raízes históricas e culturais. Se você quer fazer uma viagem para pontos históricos, com certeza você pensa na Europa, você pode, né?
pode ir para a Itália, você pode ir para a França, vários lugares aí de conteúdo histórico, né? Ah, você quer algum conteúdo religioso, você pode viajar para Fátima, em Portugal, você pode viajar para o Vaticano. Não, eu quero praia, tem praia também, praia paradisíacas aí. Não, eu quero alguma coisa mais histórica, ligado realmente à história. Você pode viajar, por exemplo, a Auschwitz, na Polônia, né? Conhecer os campos de concentração da Segunda Guerra. Enfim, uma infinidade de roteiros. Mas vamos ver aí algumas desses pontos turísticos. Selecionei 3 aí para vocês, tá? Olha lá. O Coliseu de Roma, na Itália. A Torre Eiffel, né? Também muito procurado. E talvez poucos, né, tenham ouvido falar, mas veja essa praia paradisíaca na Grécia. Se não tivesse uma legenda aqui, muito poderia parecer com o Brasil, né? Ou até mesmo o Caribe aqui na América, mas não, isso é uma praia na Grécia. Pimpolhos e pimpolhas, era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá? Deem aí um joinha para mim, por favor. Se você está acompanhando essa aula pelo canal, obrigado por ter assistido até agora. Compartilha com os seus colegas, se inscreve no canal para receber novas notificações de aula, tá bom? Essa aula foi feita por mim, professor Alan, tá bom? Fiquem atentos às próximas aulas e tchau, tchau. Fui!